Boa noite, igreja, graça e paz. Bom, há 15 dias, mais ou menos, a pastora trouxe uma palavra sobre o chamado a adorar pela incrível graça que nos alcançou. Mas, e aí foi falado a respeito de como o Senhor tem nos alcançado, e o pastor acabou de dizer. Nós acabamos de ouvir que o Senhor, a bondade, a misericórdia dele, o que o Senhor tem feito por nós. E a ministração desta noite, pode pôr, o nome que o Senhor me deu foi que ele disse que o meu povo tem rejeitado o conhecimento. O que o Senhor tem falado é que por mais que Ele tenha tentado falar conosco, por mais que Ele tenha ministrado aos nossos corações, muitas vezes a gente ignora ou não entende realmente o que o Senhor está falando. E aí, em Oséias 4:6, onde está esse versículo, diz assim: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote para mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. E quando vai vendo o comentário a respeito desse versículo, o que ela diz que esse versículo foi falado para os sacerdotes. Então, e a igreja foi chamada de sacerdotes, reis. O Senhor tem nos chamado para ministrar a palavra. Então, o que ele nos diz? Que nós temos rejeitado a palavra dele, que nós temos esquecido aquilo que ele tem falado. Nós ouvimos aqui, mas quando saímos, simplesmente nós colocamos numa caixinha e esquecemos, não colocamos em prática, ou entendemos como nós queremos. Abra a tua Bíblia lá em Daniel 1. E quando a gente entende e começa a praticar realmente aquilo que Deus tem falado conosco, ou então se na hora a gente foi ministrado, a gente não entendeu, qual é o nosso dever? E buscar do Senhor. Este capítulo é um capítulo que nós conhecemos, e aqui foi quando Daniel e seus amigos foram levados para a Babilônia. E o verso 8 começa assim: porém, amém? A página é 939. Então, naquele momento, Daniel estava na Babilônia, e nós estamos no meio da Babilônia. Nós temos muito atrativos para que a gente olhe na questão da alimentação, na questão do vestuário, em todas as áreas onde a gente olha, nós temos atrativos, assim como a Babilônia tinha. E aqui vai dizer assim: porém, Daniel propôs em seu coração a não se contaminar com a porção de alimento do rei. E essa palavra propôs, uma das definições é se colocou à frente. Então aqui, Daniel se colocou, nesse momento nós vamos colocar o coração como sentimentos, vontades e desejos. Então que neste momento, o que Daniel fez? Ele se colocou à frente das vontades dele e dos desejos dele. Porque vocês acham que aquelas iguarias ali não chamaria a atenção deles? Não era algo atrativo? Não era algo que eles teriam vontades de experimentar? Ou os rituais que eles faziam, será que em algum momento não ia atrair a atenção deles, assim como atraiu a atenção de vários judeus, a ponto de, quando Ciro disse: olha, vocês podem voltar, eles não voltaram, eles permaneceram na Babilônia porque gostaram de lá. Mas aqui, esse jovem diz que não se contaminaria. Então ele se põe à frente ali, além dos sentimentos,
das vontades dele, ele também disse isso à frente de seus colegas, de seus companheiros ali. E pediu, e nem com vinho que ele bebia. Então pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse. Então aqui neste momento, ele não quis nem a bebida e nem a comida. E nós sabemos que se colocarmos os vinhos, são as doutrinas erradas, são os conceitos, é a cultura errada, e era a cultura que a Babilônia tinha naquele momento. E alguns dos comentários aí diz o seguinte: uma decisão inteligente. Quando Daniel e seus companheiros foram levados à prova, colocaram-se completamente ao lado da justiça e da verdade. Não agiram caprichosamente, mas com inteligência. Tomando essa decisão, os jovens hebreus não agiram presunçosamente, mas em firme confiança em Deus. Não escolheram ser singulares, ou eles não escolheram ser os únicos daquele momento. Mas, quando depois, não só neste momento, em relação à alimentação, mas mais à frente, isso foi um preparo, porque mais à frente, tanto Daniel quanto seus amigos passaram por provas maiores. E eles não se contaminaram, então isso aí foi uma preparação, e isso foi fortalecendo eles. Essa decisão que Daniel tomou e seus amigos também disseram: não, nós vamos fazer junto com você. Isso fortaleceu eles para que eles, lá na frente, quando Nabucodonosor disse: se ajoelhe diante de uma estátua, adore a estátua, eles disseram: não, mesmo que você nos jogue na fornalha, nós não negaremos. Depois Daniel, quando disseram: não pode orar a outros deuses, a não ser pedir para o imperador, e quando ele decidiu: não, eu vou continuar honrando o meu Deus. Se eles, no princípio, quando eles chegaram lá na Babilônia, se eles não tivessem posicionado, certamente eles teriam caído lá na frente. E a pergunta é: nós, neste momento, nós temos nos preparado? E por que veio falar novamente de jejum? Porque conversando às vezes com o pessoal da igreja, muita gente não entendeu o intuito do jejum. E foi falado aqui que esse jejum nós precisaríamos buscar do Senhor, e não era para ficar na zona de conforto. E muitos estão fazendo o jejum, mas estão na zona de conforto. Às vezes aquilo que Deus pediu, não querem fazer. Então Deus nos pediu na questão de alimentação, mas também pediu fora da alimentação. Uma das coisas que Deus me pediu fora da alimentação foi na questão, ele disse: olha, eu não quero que você passe um tempo sem entrar no Instagram. E eu disse: ok, Senhor, eu vou fazer. E depois o Senhor, só que antes disso, uma semana antes de eu começar o jejum, o Senhor disse, porque eu estava assistindo muito filme de romance, mas sabe esses romances que aos nossos olhos não tem nada a ver, porque são romances de adolescente, mas Deus disse: isso está te contaminando, eu não quero, eu quero que você pare. E eu já havia deixado disso. E quando foi falado a respeito de jejum, eu disse: eu vou esperar mais um pouco. Eu marquei para começar no dia 3 de abril. Só que quando a pastora ministrou aqui, ela disse: olha, por que Deus fala e vocês estão procrastinando? E naquele momento eu falei: Deus, então tá, então neste momento eu consagro o jejum que o Senhor tem me pedido. E depois o Senhor pediu outras coisas, eu disse as coisas fora da alimentação, mas tem a questão da alimentação, mas muitas vezes Deus fala e não está se fazendo. Foi colocado no canal da igreja a respeito de uma pregação que foi há um tempo atrás, a respeito de Isaías 58. Quantos viram? Quantos entenderam o que é o verdadeiro jejum que Deus está nos pedindo? E aí, às vezes, conversando, fazendo discipulado, a gente tem um entendimento de que muito poucos estão realmente entenderam aquilo que Deus quer, o propósito de Deus. E se Deus, irmãos, nos pediu esse jejum nesse tempo, de um tempo prolongado, é porque tem um propósito.
O Senhor tem um propósito nas nossas vidas. O Senhor tem um propósito para a igreja. Talvez o Senhor está nos colocando para fazer esse jejum hoje, porque daqui 3 meses praticamente nós temos aí a festa do peão. E se nós não nos prepararmos hoje, será que nós estaremos preparados para ministrar na festa do peão? Vocês estão vendo o que está acontecendo em relação ao grande conflito. Está disposto a pagar o preço? Mas se não nos prepararmos hoje conforme o jeito que o Senhor quer e não do jeito que nós entendemos, nós não estaremos prontos, ou então seremos envergonhados. E muitas vezes, às vezes vem conversar comigo: olha, Simone, eu fui confrontada com isso. Não é uma pessoa só, mas algumas. E eu não soube responder. Por quê, irmãos? Porque não estamos fazendo conforme Deus assim tem nos pedido. Nós temos rejeitado o conhecimento. Quanto conhecimento o Senhor está nos dando? E quantas vezes nós temos dito: não, Senhor, eu não quero esse conhecimento. Nós não temos colocado em prática. E continua dizendo: tivessem eles se comprometido com o erro, neste caso, render-se à pressão das circunstâncias. Irmãos, eles estavam, e até no comentário fala que o Daniel até poderia dizer: olha, eu estou aqui, e se eu não fizer o que o rei pede, ele pode pedir a minha vida. Então ele estava ali sendo pressionado, mas ele disse não. E agora e nós não estamos sendo pressionados ainda, e nós não estamos fazendo o que Deus pede. Nós não estamos como Deus quer. E este abandono do princípio ter-lhes-ia enfraquecido o senso de direito e a sua capacidade de aborrecer o erro. Se nós não nos apontar, se a nossa mente não estiver em conformidade com a vontade de Deus, se os meus atos não estiverem conforme Deus quer, as minhas atitudes não estiverem conforme Deus quer, certamente nós não chamaremos pecado de pecado, e o pecado não vai nos aborrecer. E aí às vezes eu vou estar pecando e achando que está tudo bem. O primeiro passo errado ter-nos-ia levado a outro, de maneira que, cortada a sua ligação com o céu, eles seriam varridos pela tentação. Cuidado, se você não se dispor e fizer o jejum exatamente como o Senhor tem te pedido, você pode ser varrido pela tentação. Você pode não permanecer quando os ventos vierem, quando as guerras vierem, você não vai permanecer de pé, porque você vai ser levado. E em Malaquias 2:2 diz assim: se não ouvirdes e se não propuserdes no seu coração dar glória ao meu nome. Tem dado glória ao nome do Senhor, e nós damos glória ao Senhor. Nós já ouvimos isso quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós fazemos exatamente da maneira que Deus quer que nós façamos. Diz o Senhor dos Exércitos: enviarei maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Sim, já as tenho amaldiçoado, porque não apliqueis nisso o vosso coração. Irmãos, aplique o entendimento disso. Não entendeu até agora o jejum? Clama ao Senhor, pede para o Senhor: Senhor, me ajuda a entender qual é o jejum para a minha vida, particularmente o que o Senhor quer de mim. E o Senhor vai falar conosco. Às vezes a respeito de pecados Ele tem falado, Ele tem respondido algumas perguntas, algumas não, respondi principalmente uma pergunta que há um tempo, às vezes eu fazia para o Senhor, Ele respondeu. Então quando a gente se dispõe, o Senhor fala. E no comentário diz assim: Deus requer mais do que temos dado. O Senhor requer de todos os que professam pertencer ao seu povo muito mais do que este lhe dá. Se a palavra de Deus estiver entesourada no coração, eles darão uma demonstração prática do poder e da pureza do Evangelho. Se
não temos demonstrado, ou se nós não temos vivido essa demonstração de poder de Deus na nossa vida, por meio do sangue de Jesus Cristo, é porque a palavra do Senhor não está entesourada no nosso coração. Irmãos, ainda, quantas ofensas, quantas pessoas que ainda não sabem quem elas são em Deus, no nosso meio. E foi falta de administrações? Não. Foi falta de conselhos? Não. Foi porque rejeitaram o conhecimento que Deus tem nos trazido. Nós vamos cantar a primeira música, fala de consagração. Realmente, irmãos, nós só estaremos do modo soldado correto, como o Senhor quer, se houver uma verdadeira consagração das nossas vidas. Cante essa música, dizendo: Senhor, eu quero me consagrar, eu quero verdadeiramente me consagrar, a minha mente, as minhas vontades, os meus sentimentos. Eu quero me consagrar por completo ao Senhor, porque só assim, irmãos, nós conseguiremos resistir a tudo que vem por aí. Ou nós fazemos isso agora, ou seremos derrotados muito em breve. Então vamos ficar de pé. Nós vamos entoar esse cântico dizendo: ao Rei dos Reis consagro tudo que sou. E depois vai dizer que a Ele a honra, a glória e a força que nós precisamos vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Toma posse, porque Ele já dispôs para nós. É só cada um de nós tomarmos posse do poder do sangue de Jesus, da força dele, para vencermos todos os obstáculos que muitas vezes têm nos feito cair. Adore o Senhor realmente, dizendo: Senhor, eu quero me consagrar a Ti.